O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. É como a chuva nova, é como o fogo que abraça, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que abraça, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar sinal. Meu irmão, o Evangelho de hoje, ele nos chama a atenção para refletirmos como está meu coração, que é meu terreno, minha terra, para com a palavra. Quando nos evangelhos de São Mateus, Jesus está em casa. Ele decidiu, eu vou até a beira-mar, o mar da Galileia. Chegando no mar, à beira do mar, uma grande multidão também pôs-se em volta de Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu na barca e começou a falar em parábolas. Aí, nos chama a atenção do detalhe. Jesus não subiu na barca e sentar-se, ele se coloca na condição de mestre. Porque na época de Jesus, os mestres ensinavam sentados. Só que os mestres ensinavam, no trono, numa cadeira. Jesus não, ele ensina na barca. E aí podemos entender duas coisas. No sentido teológico, a barca significa a igreja. Ou seja, Jesus ensina através da igreja. E em segundo, Jesus sobe na barca também porque na época de Jesus não tínhamos microfone, não tínhamos som como nós temos na igreja hoje. Então, sabiamente, Jesus sobe na barca, fica de frente para a areia, de frente do povo, e começa a falar de lado dele. O vento acaba empurrando o som e as pessoas que estão na areia conseguem ouvir o que Jesus está falando. Então, também há esse sentido de técnica. E Jesus põe-se a falar em parábolas. Sabemos muito bem, parábolas são histórias que Jesus conta. Só que Jesus é muito sábio. Ele conta histórias para chegar ao coração do povo.
Jesus ele tinha um jeito de falar com as multidões, tinha um jeito de falar com os mestres da lei, com os doutores da lei. Com as multidões, ele sempre procurava contar palavras. Eram pessoas simples, humildes. Muitas vezes até não sabia ler, não sabia escrever. E aí, por isso, ele contava palavras. Pessoas que trabalhavam no campo, pessoas que trabalhavam cuidando de criação. E hoje Jesus conta também para nós essa palavra que é muito rica e que tem sentido. E ela tem sentido porque nós estamos aqui nessa noite para estudar, para compreender, para analisar que tipo de terreno estamos sendo. Jesus ele cita 4 tipos de terreno. 4 tipos. Primeiro, o semeador saiu para semear. As sementes foram caindo em determinados lugares. O primeiro que conta, caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram as sementes. Significa o quê? Muitas vezes nós estamos aqui, nas celebrações, nas missas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as homilias, as reflexões, mas a palavra de Deus não é entre nós. Não é entre nós. E aí vem o inimigo, que é na figura do pássaro, vem e rouba. Quantos de nós vimos pessoas da comunidade que deixaram de ser católicos porque eram vazias? Eu não vou não, porque eu não me realizo, cara, eu não sou feliz na igreja, eu não entendo nada. Eu vou para outra religião, ou nem participo de outra religião. Então, são esse tipo de semente. E também nós que estamos aqui temos que ter cuidado. A palavra de Deus tem que passar em nós. E por isso nós devemos ter essa preocupação. Quero citar aqui 2 exemplos. Por exemplo, saiu esses dias, alguns índices do IBGE sobre religião. E um dos índices diz que tanto o católico quanto o protestantismo não cresceu tanto. O que mais cresceu foi o número de pessoas que dizem que não tem religião, não acreditam em Deus. E isso é uma preocupação que nós devemos ter. Nós devemos ter. Para com os outros, os adultos, e principalmente com as nossas crianças e os nossos jovens. Nós temos que preparar o coração, plantar a semente da palavra de Deus no coração das crianças e dos nossos jovens. Muitos pais deixam a missão de aprender um Pai Nosso, de aprender uma Ave Maria na catequista. Isso não deve ser assim. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite, o nosso primeiro catequista, a nossa primeira catequista foi a nossa mãe e nosso pai, que ensinou a rezar. E nos colocou no caminho. E nós devemos fazer assim também com os nossos filhos. Plantar a palavra de Deus no coração. Para que no futuro não seja como essa semente. Eu não tenho fé. Então por isso que temos que ter cuidado. Plantar, mas também acolher. Acolher a criança, o adolescente, o adulto. Acolher. Para que essa semente possa nascer, crescer e dar frutos. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também. O Ricardinho tem roubado a fé e
destruir tantos matrimônios por aí? Porque os esposos vêm para a igreja, mas muitas vezes não conseguem alimentar a fé, não conseguem passar essa fé. E aí temos que ter cuidado. Ele está sempre ao nosso redor para roubarmos de Deus. Então, essa é a primeira semente. A segunda semente que Jesus nos cita no Evangelho de hoje é a semente que cai no terreno pedregoso. Ela vai nascer, vai dar frutos, ou às vezes nem dá frutos, e vai morrer, porque ela não vai ter profundidade. Muitas vezes também somos assim no nosso coração. Um coração cheio de pedra, cheio de ódio, cheio de orgulho, cheio de ganância, cheio de vaidade. E aí, o nosso coração não consegue dar espaço, porque está petrificado a palavra de Deus. Jesus vai citar a terceira semente, que caiu no solo espinhoso. A crescer junto dos espinhos, mas os espinhos vai sufocar. Muitas vezes, a palavra de Deus vem de nós porque nós estamos preocupados. Vimos na celebração, fica preocupado. Oh meu Deus, amanhã tem aquele boleto para pagar, amanhã tem isso para fazer. Aquela preocupação. E não entregue para Deus. Muitas vezes não vimos à igreja porque temos muita correria para fazer, muito pouco fazer, e não vimos ao corpo de Jesus. As correrias do mundo tomam conta de nós. E com isso as situações tomam conta de nós e vai nos sufocar. Por quê? Porque nasceu no meio dos espinhos e foram nos sufocando. E Jesus vai dizer: a semente caiu na terra boa, e essa deu frutos. Ou seja, quando eu venho aqui, escuta a palavra, coloca no meu coração e fala: eu preciso mudar isso, mudar aquilo. A palavra de Deus me fortaleceu. Hoje eu sou uma pessoa nova, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E aí, me mudando a cada dia, fazendo crescer a cada dia. Assim como a gente cuida da planta, né? Vai molhando as uvas, às vezes poda, e ele vai crescendo. E é assim que a gente tem que fazer, para que a palavra de Deus cresça em nós. A planta não cresce de um dia para o outro. É dia a dia eu vou renunciando, às vezes, as coisas que afastam de Deus. Então, meu irmão e irmã, essa noite, Jesus nos convida a refletirmos: que tipo de terreno está sendo no meu coração? O que eu devo fazer para que o meu coração possa ser redondo, né? Na roça, tem pessoas que têm, às vezes, o conhecimento já sabe, né? Ah, precisa um pouco de adubo, precisa um pouco de ureia, precisa um pouquinho disso, daquilo, para que a planta não feche, precisa arar. O que eu preciso fazer para melhorar? Preciso molhar. O que eu preciso fazer para que possa ser uma pessoa melhor a cada dia, possa produzir frutos do amor, da alegria, da bondade, transmitir Deus. E aí, na primeira leitura, vamos ver um exemplo de que
Deus ama o seu povo. Ama tanto que até às vezes o povo sem cabeça dura murmura, Deus não deixa de fazer pelo seu povo. Conta-nos a leitura, né? Só lembrando um pouquinho, o povo de Deus foi liberto das mãos do faraó. Eles ficaram 400 anos sendo escravos do faraó. E eles começam a caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Aí eles começam a murmurar. Começam a lembrar de quando eles eram escravos lá no Egito, eles comiam e bebiam à vontade, mesmo sendo escravos. E porque Deus nos colocou nesse deserto para a gente ficar sofrendo, com fome, sem comida e sem bebida? Começam a murmurar. E Deus ouve a murmuração do povo, atende e manda o maná do céu, pão da vida, e manda as cordonizes para que eles possam se alimentar. Às vezes somos assim também. Deus, Ele quer, muitas vezes, nos libertou de escravidões, nos colocou no caminho do deserto da vida, mas com a promessa de que a terra prometida é a vida. E a gente começa a murmurar, começa a entender que muitas vezes é necessário a gente passar pelos desertos da vida. Muitas vezes a gente vai passar por problemas de saúde, problema financeiro, né? Vai passar por diversos problemas na vida. Mas faz parte da caminhada. Porque não existe cristianismo, não existe caminho com Deus fácil. Não existe o peregrinar rumo ao céu sendo fácil, não. Basta nós olharmos a história dos santos de Nossa Senhora, quantos eles sofreram perseguições, calúnias, outros até deram a sua vida por causa de Jesus, e hoje estão na glória do Pai. E nós muitas vezes passamos qualquer tribulação, a gente já pensa em desistir, em voltar para trás, em abandonar a nossa fé. E nós não podemos ser assim. E aí, por isso, devemos lembrar sempre. No caminhar da vida, no deserto da vida, que muitas vezes vamos passar, Deus vai estar sempre conosco. Nós não estamos sozinhos. Não estamos. Ele caminha conosco. E vou dizer mais ainda, porque eu sou testemunha disso, porque ele chega ali, desde a casa, nós estamos passando por um deserto da vida. Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Ele sempre vai estar com providência na nossa vida. Nunca vai deixar de confortar. Nunca vai deixar a carne faltar, vamos dizer assim, no que diz a leitura. Ele sempre vai estar com providência na nossa vida. Sempre vai nos dar força. Desde quando a gente aprende a confiar em Deus. Isso, nesse momento, eu tenho aprendido muito. A confiar em Deus. Para não orar por isso. Não. Todos nós passamos pelos desertos da vida. E aí temos a certeza. Deus caminha comigo. E lá na frente, eu verei a terra prometida. Então, que possamos nessa noite refletir. Como é que está meu coração? Se o nosso coração está bem, vai entender
e vai passar pelo deserto, vai passar pelos momentos de dificuldade e vai vencer. Agora, se o coração está no espinho, está no meio das pedras, está na superfície, no meio do caminho, vai parar, vai desistir. Que tenhamos a força em Deus, a fé em Deus. Que nós sejamos como o povo de Deus, imorado, mas acredita nas suas promessas. Amém? Amém. Fechemos os nossos olhos um pouquinho, reflitamos. Pensamos que a palavra